Hoje a gente vai falar de uma empresa que teve as suas ações valorizadas em mais de 300% em um ano, mas é de um setor extremamente controverso. Estamos falando da Taurus, a única do setor na B3. O raio-x financeiro dela você verá no Cafeína, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, você já se inscreveu no canal, já deixou seu like, ative os sininhos, deixe um comentário, quem sabe com temas que você gostaria de ver aqui no Cafeína. É isso, Sammy Boy. Como já virou praxe, justamente a pedidos de vocês, nossos queridos internautas, hoje nós vamos fazer um raio-x de uma empresa que, aliás, nós nunca falamos aqui no Cafeína, Sammy Boy. Não. Ela é um pouco controversa, dado o ramo de atuação, já que aqui no Brasil foi legalizado há não muito tempo o porte de armas. Porém, ela tem fábrica não só no Brasil, como nos Estados Unidos e prevê expansão na Índia, além de exportar para 100 países. A gente está falando da Taurus, a única empresa do setor listada na Bolsa Brasileira e a maior fabricante de armas do país. Ela é uma companhia gaúcha com sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e já conta com 80 anos de história. Apesar de ter sido fundada em 1939, foi só na década de 80 que a companhia se consolidou no mercado nacional e americano. Exato. Foi em 1981 que a companhia abriu sua primeira fábrica em solo americano, mais precisamente em Miami, na Flórida. Porém, anos mais tarde, em 2019, a sede americana foi transferida para a Geórgia, contando com um espaço muito maior, 18 mil metros quadrados, o que, consequentemente, ampliou sua capacidade de produção. Hoje, a empresa divide suas vendas de armas em 3 blocos regionais. Tem mercado brasileiro, mercado norte-americano e demais países para os quais ela exporta. O destaque das vendas está nos Estados Unidos, o maior mercado mundial de armas e, portanto, também o maior consumidor dos produtos da Taurus. Só no segundo tri desse ano, a Taurus atingiu o volume de 507 mil armas vendidas nos Estados Unidos, o que representa uma alta de 33% na comparação anual. No Brasil, foram vendidas 87 mil unidades nesse mesmo período, uma alta de 75% quando a gente compara com o ano antes. Quando analisamos o primeiro semestre de 2021, foi a primeira vez que a empresa alcançou a marca de 1 milhão de armas vendidas. Já as vendas para outros países, excluindo os Estados Unidos, são realizadas para o mercado civil e para forças de segurança estrangeiras a partir de licitações internacionais ganhas pela empresa. No total, foram vendidas 24 mil unidades no segundo trimestre, uma alta de 380% em comparação ao igual período de 2020. Já no primeiro semestre, a alta foi de 320%. Os destaques foram as exportações realizadas para o Paquistão, Filipinas e África do Sul, que juntas representam praticamente 63% do total de vendas no trimestre. Mas vale ressaltar que já foram fabricados ao menos 12.400 fuzis Taurus T4, que serão faturados apenas no terceiro tri. Esse modelo foi vendido para o Exército das Filipinas a partir de uma licitação que a companhia venceu no ano passado, 2020, após ter a arma aprovada em testes de resistência. Essa é a segunda venda da Taurus para as Filipinas nos últimos anos. Em seu último balanço, a empresa divulgou que as vendas no mercado interno responderam por 21% da receita do primeiro semestre. No entanto, considerando a atual carteira de pedidos, as vendas locais representam entre 8% e 12% do total. Em junho, mesmo com o dólar mais baixo, perto dos R$ 5,00 em média, a Taurus disse não ter sido afetada negativamente no seu resultado. Segundo a empresa, isso comprova que o desempenho da marca não está atrelado apenas aos ganhos cambiais das vendas externas. Mas na comparação da evolução semestral, a sua receita foi sim beneficiada pelos ganhos cambiais sobre as vendas realizadas no exterior, uma vez que são realizadas em dólares e contabilizadas em moeda nacional. Outro ponto que a empresa também destacou na divulgação dos últimos resultados é que ela não é afetada pelas condições políticas aqui no Brasil. Aliás, é claro que existe uma correlação de aumento nas vendas aqui no país, dado política de armamento, que muitas vezes é defendida por um partido ou outro. Porém, por ser uma incógnita quem assumirá o poder
do futuro, né, o próximo mandato e assim sucessivamente, pode ter uma nova discussão sobre a legislação atual. No entanto, pela maior parte das vendas ser para o mercado americano, a empresa não está tão preocupada com a política doméstica e afirma que isso não afetará seus resultados futuros. Bom, já de olho no balanço do próximo trimestre, a gente deve ver o resultado quanto ao aumento dos preços dos seus produtos, que passaram a ser implementados no segundo semestre. A alta para o mercado americano foi de 10% em dólar. Já no mercado brasileiro, a alta foi de aproximadamente 17%, o que corresponde ao IGPM acumulado de dezembro de 2020 a julho de 2021. Se a gente for analisar a carteira de pedidos após os novos preços, parece que as vendas não foram afetadas. Dessa carteira de pedidos, cerca de 190 mil são apenas da GX4, uma pistola lançada simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, o que marca a entrada da Taurus no segmento de pistolas microcompactas, um segmento que responde por parcela significativa do mercado e que incorpora um maior valor agregado. Vale ressaltar que a empresa brasileira já é uma das 4 maiores no mercado de armas leves americano e a maior fornecedora de munições de baixo calibre para a OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental. Olhando para a receita líquida da Taurus, pelo menos 95% do total são oriundos da venda de armas. O resto provém da venda de peças de metal injetado e capacetes, segmentos que representam pouco, dentro do portfólio total da empresa, mas que também apresentaram bons resultados, seja no segundo tri desse ano, seja em todo o primeiro semestre. E analisando os resultados como um todo do segundo trimestre, a fabricante registrou um lucro líquido 395% maior. Já sua receita líquida cresceu quase 50% e o EBITDA registrou alta de 106% na comparação anual. Este é o 5º trimestre consecutivo de resultados positivos. Entre os motivos apontados pela fabricante está a maior estabilidade operacional, eficiência na produção e distribuição, novos investimentos, mix de vendas com modelos de maior valor agregado, além da redução da dívida e do seu custo financeiro. E por falar em dívida, seus empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo diminuíram de forma expressiva. Ela passou de 910 milhões no ano passado para uma dívida bruta de 588 milhões de reais. Isso traz um sentimento de segurança ao investidor de que ela está conseguindo passar à margem, pelo menos financeiramente, a pandemia. Inclusive, a Taurus recebeu um benefício do governo americano por meio do PPP, que é o Paycheck Protection Program, um programa de proteção à folha de pagamento. A medida foi criada para dar maior fôlego econômico a pequenas e médias empresas durante a crise causada pela pandemia e, assim, contribuir para a manutenção do emprego e dos salários. Com isso, a fabricante recebeu 3 milhões de dólares para pagar despesas como salários, benefícios e pagamento de contas de serviços de utilidade pública. E de acordo com os termos do programa, a Taurus solicitou o perdão dessa dívida, apresentando documentação que comprova de que os recursos foram usados de acordo com o estabelecido pelo governo americano e, assim, conseguiu ter sua dívida cancelada. Segundo o analista Vitor Bueno, da Top Game, a companhia vem passando por uma reestruturação. Mudança de CEO, mudança de estrutura de capital e até o começo desse ano vinha carregando prejuízos líquidos acumulados de um bom tempo, fruto de uma gestão ruim, segundo o analista. A Taurus conseguiu fazer um controle de dívidas forte, além de uma reestruturação total na administração. E com melhora nos fundamentos da empresa, ela fica cada vez mais atrativa sob o ponto de vista de valorização. Ela também, Doni, se mostrou resiliente nos últimos anos. Atualmente, seu patrimônio líquido saiu do campo negativo e está hoje em 361 milhões de reais positivos. Vamos ouvir o áudio em que o analista Vitor Bueno fala das ações da Taurus e por que, na opinião dele, elas continuam atrativas, apesar de terem subido quase 1000% entre março de 2020 e julho desse ano. E o mais interessante disso tudo é que mesmo subindo 800%, quase chegando a subir mais de 1000%, ela continua sendo uma empresa muito interessante, muito atrativa aí aos olhos dos investidores. E por que isso, né? Por que uma empresa que depois que sobe 1000% continua sendo atrativa? Porque, mesmo subindo tudo isso, ela ainda tem potencial porque os lucros estão aumentando, o EBITDA está aumentando. Então a gente trabalha com múltiplos de valuation e a gente vê que os múltiplos
da Taurus são muito, muito atrativos, né? Hoje ela apresenta um PL de 3,92 e um EV/EBITDA de 4,18, que são números baixos, né? Quanto menores forem esses números, melhor, né? Mais atrativo é para o investidor. Então, a gente vê que com o aumento desses resultados, a melhora nos fundamentos da empresa, ela passa cada vez mais a ser uma empresa atrativa, mesmo que já tenha subido tanto. A gente vê que ela tem sim um upside muito interessante, a gente vê ainda um potencial de continuar valorizando aí no futuro. Então, uma empresa aí que vem confirmando as expectativas do mercado, muitos ainda com um pouco de receio, um pouco de preconceito por conta não somente do produto que é vendido pela empresa, mas também pelos momentos de crise, né, que a empresa passou, anos difíceis de dívida, anos de prejuízo, mas a empresa vem sim mostrando bastante resiliente aí nos últimos anos, e a gente consegue ver um comportamento muito interessante aí do interesse dos investidores por parte da empresa. Valeu, Vitor! E para quem não sabe, a empresa negocia ações tanto preferenciais como ordinárias na B3. Ambas fazem parte da carteira do índice Small Caps. Nos 6 primeiros meses de 2021, as ações preferenciais TASA 4 apresentaram valorização de 52,6%, comparado à evolução de 6,5% do Ibovespa e de 11,4% do índice Small Caps, claro, todos no mesmo período. Vale destacar que recentemente a Taurus assinou uma joint venture, né? Quer dizer, criou uma empresa junto com uma importante companhia indiana para instalar uma nova fábrica na Índia, o que vai expor a fabricante a toda a região da Ásia. E não podemos deixar de citar que no passado houve incidentes com fuzis da Taurus que inclusive foram rejeitados em polícias militares por problemas de qualidade. Teve ação movida contra a Taurus, pedindo indenizações por supostos defeitos. No entanto, o juiz do caso deu como improcedente. Ele entendeu que não havia evidências de falhas no sistema de travamento. A empresa também enfrentou processos nos Estados Unidos após uma série de disparos acidentais com as suas armas. Só que lá, alguns acidentes foram fatais. Tanto que na época, 2015, a empresa assinou um acordo com a Corte Federal Americana, concordando em pagar 30 milhões de dólares em indenizações e custos processuais. Infelizmente, nessa mesma época, teve um caso em que um morador do Alabama recarregava sua pistola Taurus PT-609 de calibre 9mm quando a arma disparou, matando seu filho de 11 anos. A partir daí, em 2016, a fabricante iniciou uma reestruturação, mudando todo o seu processo de fabricação dos produtos e investindo em tecnologia. E esses casos, inclusive, aconteceram com outras fabricantes de armas também. Um exemplo é a Sig Sauer. As pistolas da marca passaram por um recall após casos de disparos involuntários. Depois desse raio-x, fica a dúvida aí de muitos, pelo menos uma curiosidade. Qual é o país que mais vende nesse segmento? Segundo o último relatório da CIPRE, que é de 2020, né? A CIPRE é uma empresa de dados que levanta informações sobre fabricantes de armas e empresas de serviços militares. A indústria americana de armamento representou 61% das vendas dos 25 maiores produtores mundiais. O país está à frente da China, que vem com 15,7%. O volume total de negócios das 25 empresas cresceu 8,5% no último ano e alcançou 361 bilhões de dólares, 5 vezes mais que o orçamento anual das missões de paz da ONU. No total, 12 empresas americanas aparecem na lista, sendo 6 delas dividindo o top 10 com 3 empresas chinesas. A única europeia que se destaca é a Buy System, na 7ª posição. Essa classificação reflete como a China e os Estados Unidos investem pesadamente em armamentos, com empresas focadas e adaptadas para isso. Há alguns anos, as empresas de armamento russas apareciam entre as primeiras colocações, mas nesse último levantamento elas aparecem em 15º e 25º lugar. Mas é um setor aí, né, diferente, primeira vez aqui no Cafeína. Vamos seguir aí. Polêmico, controverso. Controverso, mas... O que você acha? Eu acho que o Cafeína, pelo que é, tem que se manter a análise financeira. E é o que a gente tentou fazer, espero que tenhamos conseguido. Acho que sim. Eu particularmente não investi até hoje, não
Gosto desse setor, né? Não é um setor em que eu particularmente fico de olho, estudo. Eu também não. Não Eu também tenho não. papéis da Taurus, nunca tive. Tive indiretamente ao ter ETF Small 11 que Sim, que segue tem- o índice que Small tem- Caps. Né? sim. Eu, sinceramente, nem me lembrava ou nem sabia que a Taurus fazia parte do Small, né? E São aí? as empresas de menor capitalização da bolsa. Lá tem um pouco de tudo, todos os setores e tal. Mas a gente é tem- democrático no sentido de Sim. que traz conteúdo Se de está na investimentos. bolsa, se Pra está todo na mundo, bolsa, tem que ser avaliado. Claro, exato. Então essa é a nossa função, assim como te dar as notícias do dia. Segue para o Giro de Notícias. O Banco Central autorizou as instituições de pagamento a atuarem no mercado de câmbio a partir de setembro do ano que vem. Atualmente, apenas bancos, corretoras e distribuidoras de títulos são autorizados a operar com câmbio no país. Sendo assim, emissores de cartão de crédito e pré-pagos poderão oferecer o serviço por meio eletrônico com um limite de $100 mil por operação. O Facebook lançou os seus primeiros óculos inteligentes que permitem que os usuários ouçam música, atendam ligações ou tirem fotos e vídeos curtos e os compartilhem na plataforma. A rede de Zuckerberg, que tem sido criticada pela forma como lida com dados do usuário, disse que não acessará a mídia usada pelos clientes de óculos inteligentes, sem o consentimento. O acessório foi lançado ao mercado por $299. O magnata Bill Gates assumiu o controle da rede de hotéis e resorts Four Seasons. Agora a rede canadense está avaliada em $10 bilhões. O cofundador da Microsoft está comprando uma fatia superior a 23%, o que aumenta sua participação em 71%. O negócio será pago em dinheiro e deve ser concluído em janeiro. Agora sim, terminamos esse programa, um programa polêmico, Sammy Boy, e eu quero saber se você que nos acompanhou gostou ou não gostou dessa pauta. Conta pra gente. Queremos saber. A gente se encontra no próximo Cafeína. Aquele abraço, tchau.